Êxodo, capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à entrada da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal e do peitoral, e lhe cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de trabalho artesanal. E o turbante porás sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porás sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e os vestirás de túnicas. Porás o cinto em Arão e em seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor, à entrada da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. A carne do novilho, o seu couro e o seu excremento, porém, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro sobre o qual Arão e seus filhos porão as mãos. Degolarás o carneiro e pegarás o seu sangue, e o espargirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas vísceras e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro e pegarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o polegar das mãos direitas e sobre o polegar dos pés direitos. O resto do sangue espargirás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele será santificado e as suas vestes também, os seus filhos e as vestes deles. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. Do cesto dos pães sem fermento, que estiverem diante do Senhor, tomarás um pão, um bolo de pão azeitado e um pão fino. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isso será a tua parte. Consagrarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada. Depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro da consagração que for de Arão e de seus filhos. Isto será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo da parte dos filhos de Israel. É a oferta alçada que dos seus sacrifícios pacíficos os filhos de Israel farão ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e consagrados.
7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozinharás a sua carne em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta de entrada da tenda da congregação. Comerão das coisas que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas delas o estranho não comerá, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até pela manhã, será queimada no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias o consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para as expiações. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás a expiação pelo altar, e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar no altar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais como com a oferta da manhã. E conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta de entrada da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E essa leitura foi feita na Bíblia Thompson, tradução Almeida, edição contemporânea. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com um amigo que também vai gostar desse conteúdo. Eu te vejo no próximo capítulo.